Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é a Alternativa Progressista, inaugurando um formato novo. Nós estamos na nossa primeira live, que nós passamos a chamar então de quartas lives. Eu, como né, sou uma pessoa ocupada, eu tenho que, eu só vou conseguir fazer lives uma vez na semana, às quartas-feiras. E o que nós vamos fazer nas nossas lives de quarta-feira? Nós vamos analisar a principal notícia do dia. Nós vamos também analisar uma notícia que seja alguma curiosidade. E, por fim, nós vamos fazer um react de algum vídeo. Bem possivelmente que esse vídeo vai ser de alguém da extrema-direita que vai falar algum absurdo, então a gente vai ser obrigado a fazer algum comentário de alguma coisa esdrúxula que alguém falou. Vamos à nossa primeira notícia do dia. Sabido que o presidente Lula ele está nos Estados Unidos visitando o presidente Joe Biden. E aí, o portal do UOL, ele cobriu essa notícia. Vamos ver o que o portal do UOL ele nos traz como notícia da visita do presidente brasileiro nos Estados Unidos. Vamos lá. Embaixadora política. Embaixadora, reunião de Lula e Biden durou 1 hora e não tratou de Bolsonaro. Claro, vai tratar de coisa ruim, né? Vamos lá ver o que o portal do UOL nos traz. A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estava programada para durar 15 minutos, mas durou mais de 1 hora. Claro, quando você tem conteúdo o que dizer, quando você tem o que falar, uma conversa que deveria ser breve, ela acaba se estendendo, acaba durando. Se fosse com o presidente anterior, 15 minutos ia durar uma eternidade, né? Porque o presidente anterior não tinha conteúdo algum e os chefes de outras nações fugiam dele, né? No caso do atual presidente, que já foi presidente 2 vezes do país, além de ter um notório conhecimento, né, das suas ações, percebe-se que ele tem um grande conhecimento de política interna, política externa, política social, um grande conhecimento de mundo. Então, uma conversa, evidentemente que ela uma conversa programada para 15 minutos, evidentemente que vai durar mais de 1 hora. A informação foi divulgada pela embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Farley Bagley. Acho que é assim que se pronuncia, porque o meu inglês eu entendo tanto de inglês quanto de plantação de brócolis, ou seja, não entendo nada. Uma possível extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro não foi debatida entre os dois líderes, ainda segundo a diplomata. Você vai lá, a gente tem um monte de coisas para tratar com o chefe das grandes nações, né? Uma delas, os Estados Unidos, embora a gente tenha sérias reservas com a questão da política externa dos Estados Unidos, não dá para negar que eles são, né, uma grande nação em termos de política estratégica, política econômica, né, política até militar. Então, existem outros assuntos a tratar do que um traste que está lá refugiado no país, autoexilado, com medo de voltar para o país para ser preso. Estou falando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Devido a uma agenda apertada, a reunião entre o presidente Biden e o presidente Lula estava prevista para durar 15 minutos. No entanto, durou mais de 1 hora, afirmou a embaixadora em declaração à imprensa. Biden e Lula tiveram uma segunda reunião de mais de 1 hora de duração, com a presença de autoridades americanas e do governo brasileiro. A embaixadora participou deste evento. Como eu já falei, né? Assunto com os Estados Unidos é o que não falta. O que nós não tínhamos é um presidente que pudesse tratar desses assuntos de forma séria, né? O que nós tínhamos até o ano de 2022 era um lunático que queria permanecer na presidência a todo custo, para não ser preso depois de todos os crimes que ele cometeu. Durante toda a sua declaração, a diplomata frisou a importância da parceria e sinergia entre os dois países. Ela disse que Biden vê Lula como um líder regional e global.
Begley, no entanto, nega que a situação do passaporte de Jair Bolsonaro tenha sido tema da conversa entre os dois. Por que alguém tocaria no assunto de um sujeito que se autoexilou para passear no supermercado, né? Sendo que aqui no Brasil nós temos as questões voltadas a todos os problemas que esse presidente que deixou a nação deixou, né, com fome da população, a própria política internacional que ela foi tratada de forma bastante ruim com os ministros que aqui estavam, né, das alucinações exteriores, né, o Ernesto Araújo, que arrasou com a diplomacia internacional do país. Então, agora nós temos aí, né, no caso aqui, o governo Lula, ele está, então, reconstruindo essas pontes. Eu acho que qualquer um que ganhasse a eleição teria que fazer esse papel, né? Teria que fazer este movimento de reconstruir as pontes que foram quebradas com a passagem do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né? Que acabou com a política internacional do país, acabou com a diplomacia do país. Isto é algo que seria tratado entre os governos. Até onde nós sabemos, nada foi discutido nesse sentido. Está falando de Bolsonaro. Vamos passar aqui para o Fundo Amazônia. Fundo Amazônia. Begley afirmou que a Casa Branca e o Senado norte-americano irão decidir nas próximas semanas o valor a ser empenhado para o Fundo Amazônia. É sabido que o Lula ele solicitou, né, não sei, alguns bilhões, e o executivo dos Estados Unidos ele ofereceu 50 milhões. Agora vai passar para o Congresso para ver se esse valor aumenta, né? 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, que é um fundo que é destinado para a preservação da floresta amazônica. Esse fundo, ele sempre foi, o Brasil sempre recebeu esse fundo, e no governo do Jair Bolsonaro ele foi suspenso por conta de todos os problemas ambientais que estavam envoltos naquele desgoverno. Uma outra questão que foi tratada, né, com o presidente brasileiro foram os navios iranianos. Só para a gente contextualizar. Os Estados Unidos não mantêm relações com o Irã. Por questões históricas, por conta da política atomista do Irã, mas o fato de os Estados Unidos não... É claro que o fato dos Estados Unidos não manter relações comerciais com o Irã, isso, de certa forma, limita um pouco as relações, já que os Estados Unidos é uma superpotência, limita as relações comerciais com de outras nações com relação ao Irã. Mas elas não estão suspensas. O Brasil mantém relações meio que até que limitadas, mas mantém relações com o Irã. E sabido que alguns navios iranianos estavam aqui aportados nos portos brasileiros, né? Vamos lá. A embaixadora afirmou que os Estados Unidos veem com muita preocupação a possibilidade de navios iranianos ancorarem no Rio de Janeiro. Minto, tá, gente? Os navios não estavam nos portos, eles estavam dentro do território ultramarino brasileiro, mas eles não foram ancorados, tá? Esses navios, no passado, facilitaram o comércio ilícito de atividades terroristas. Nós acreditamos fortemente que esses navios não deveriam atracar em qualquer lugar, disse. Então, foi uma questão que foi tratada, mas é uma questão também de foro interno do Brasil. Bem, o que a gente consegue capturar de tudo isso? O Brasil ele está conseguindo restabelecer as relações internacionais. O presidente Lula ele já esteve em conversas com os países, com os líderes da Europa. Ele já visitou aí os nossos vizinhos, né, a Argentina, o Uruguai, para tentar restabelecer essas relações que estavam estremecidas durante os últimos quatro anos de desgoverno. E aí nós, restabelecendo esta política, a gente consegue também negociar, fazer renegociações que até então estavam suspensas. Dessa forma, nós estamos vendo o governo trabalhando. O fato de nós aqui estarmos fazendo um elogio público ao governo Lula não significa que a gente fecha os olhos para tudo o que o governo faz, né? Então, nós estamos fazendo um elogio público, sim, porque nós temos visto o governo trabalhar. Mas, assim, nós também fazemos um apoio crítico, vamos colocar assim, porque quando a gente precisar criticar, nós vamos criticar, sim. Por exemplo, para mim é inconcebível, é incabível que
o ministro da Defesa seja esse sujeito que está aí. Sabe o nome dele na cabeça até agora, mas me fugiu, né? Mas, assim, é uma crítica contundente, é uma crítica fundamental que eu faço ao governo do PT. Esse ministro da Defesa, que, de certa forma, relativiza atos golpistas, ele não deveria estar aí. De uma forma ou de outra, o governo Lula deve se livrar dele.